Shalom, meus amigos, bem-vindos ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje é a Nova Aliança. Qual é a definição bíblica da Nova Aliança? Se você já ouviu coisas do tipo, a Nova Aliança anulou a lei anterior, anulou a lei de Moisés, anulou as alianças anteriores, se você já ouviu algo do tipo, a Nova Aliança é para os cristãos que estão na graça e a velha aliança é para os judeus que estão na lei, fica comigo aqui por mais esses 15 minutinhos. A gente vai entender a definição bíblica e você vai ver que essas definições estão completamente equivocadas, tá? Eu estou colocando aqui embaixo o meu site. Eu ofereço cursos, materiais para você que frequenta uma igreja, para você que quer conhecer o Novo Testamento conforme o seu contexto judaico do primeiro século, porque o Novo Testamento é um texto judaico, tá? Então, se inscreve no nosso canal. Eu frequentemente coloco materiais como esse aqui. Então, deixa eu começar a apresentação dos slides. Vamos lá. Jeremias 31, gente, é o único lugar da Bíblia. Jeremias 31, dos versos 31 ao 34, é o único lugar da Bíblia onde existe uma definição do que é nova aliança, tá? Tudo aquilo que Yeshua, Paulo e o autor de Hebreus falam da nova aliança é baseada nessa definição, ok? Tudo. Não existia Novo Testamento naquela época, ok? Tudo aquilo que Yeshua, Paulo e o autor de Hebreus tinham era o Antigo Testamento no judaísmo conhecido como Tanar, tá? No judaísmo não existe definição de Antigo e Novo Testamento. Existe a Tanar e existem as escrituras apostólicas, tá? De forma que a palavra de Deus, ela é uma. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse, tá? Qualquer menção à nova aliança feita no Novo Testamento se remete a essa definição bíblica, que é Jeremias 31, tá? Então, vamos começar com essa definição e entender todos os desdobramentos, tá? Então, Jeremias 31 diz o seguinte: O Senhor diz: virão dias em que estabelecerei uma nova ou renovada. Eu estou grifando esses termos, porque tudo isso nós vamos analisar depois, tá? Aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá, tá? Só preste atenção nas palavras que eu estou sublinhando aqui. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Aliança essa que eles quebraram. Embora eu fosse, Deus falando, o marido, ok? Baal ti, quer dizer, é um verbo. Eu os tomei como marido, tá? Esse verbo Baal, nesse caso aqui, eu os tomei como marido. Mas tal é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois desses dias, declara Deus, porei a minha Torá, Torati, no mais íntimo deles e a inscreverei em seus corações. Então serei o Deus deles e eles serão meu povo. Não mais precisarão ensinar uns aos outros e dizer aos outros: conheçam a Deus, pois todos eles, desde o menor deles até o maior, me conhecerão, declara Deus, e eu perdoarei suas iniquidades e não me lembrarei mais de seus pecados, tá? Agora nós vamos analisar todas essas palavras sublinhadas que são fundamentais. Primeira pergunta, gente. Se a aliança renovada, até eu já estou dando um spoiler aqui, que não é aliança nova, é renovada, mas isso nós vamos analisar depois. Primeira pergunta. Se a aliança renovada é com Israel e Judá, onde estão os gentios? Então, o ensinamento, tá, de que a aliança renovada, é para cristãos e que a velha aliança é para judeus, já está refutada nesse primeiro verso. Nessa primeira parte, do primeiro verso, essa definição, essa compreensão errada que talvez você tenha ouvido em alguma denominação cristã, está completamente errada. Esse primeiro verso é claríssimo: Israel e Judá. Tá? A única forma de você entender que isso se refere à igreja é se você. Eu espero que não. Mas são aquelas pessoas heréticas que acreditam na teoria da reposição, tá? Em inglês é replacement theology. Supersessionismo é achar que a igreja, os gentios que creem em Yeshua, tomaram o lugar de Israel, que Israel foi rejeitado por Deus e a igreja tomou o lugar de Israel em todas as bênçãos, em todas as promessas. Essa é a única forma de entender isso como se aplicando à igreja, mas isso é uma heresia, tá? Eu espero que você não acredite nisso. É um absurdo. Assim disse, olha só, por quê? Eu vou explicar agora por quê. O verso 35, tá? Nós estamos em Jeremias 31. O verso 35 diz: Assim disse Deus, que estabeleceu o sol para a luz do dia, as leis da lua e das estrelas para a luz da noite. Se essas leis forem anuladas por mim, declara Deus, só então a descendência de Israel deixaria de ser uma nação diante de mim para sempre. Tá? Então,
teoria da reposição, supersticionismo, falar que Deus rejeitou Israel é um absurdo total, tá? A nova aliança renovada é feita, sim, com a nação de Israel. Mas, tá? Tal é a aliança que farei com a casa de Israel. Olha que interessante. Lá no versículo 31, ele fala Judá e Israel. Mas no versículo 33, ele fala somente casa de Israel. Por quê? Na época de Jeremias, a nação de Israel estava dividida entre norte, tá? As 10 tribos que ficaram conhecidas como Israel, e sul, que eram formadas pela tribo de Judá e Benjamim, tá? Yehudá, Benjamim. Essa divisão ocorreu no reinado de Rehoboam, perdão, filho de Salomão. Isso está descrito em 1 Reis 12. Então, Jeremias está usando uma linguagem, ele falando que a nova aliança começa com Israel e Judá estando separados, mas vai ser finalizada, vai ser cumprida com Israel absolutamente unido, tá? Então, vamos lá. Porém, no cumprimento da aliança renovada, ainda no futuro, Israel será um. Estamos vivendo atualmente a aliança renovada, tá? Estamos vivendo isso atualmente. Começou com Yeshua e será cumprida quando? Será finalizada como? Na sua segunda vinda, tá? Então, entre a primeira e a segunda vinda de Yeshua, estamos vivendo a aliança renovada, tá? Ela se iniciou, mas ainda não acabou, ok? E ela vai acabar quando Israel não será mais dividido entre tribos, as 10 tribos e as 2 tribos, quando Israel será um só, tá? Da mesma forma que, após a libertação do Egito, uma multidão de gentios se juntou a Israel pela fé e foi inserida nas tribos de Israel, fazendo parte de Israel, assim também os gentios, pela fé, fazem e vão continuar fazendo parte de Israel. Então, quando a aliança renovada é feita com Israel e Judá, os gentios estão dentro delas, dentro de Israel, sendo enxertado em Israel. Olha o que Ezequiel 47, da 20 a 21, fala na Bíblia cristã, é 22 e 23, eu não sei porquê, tá? Vocês, falando para o povo de Israel, a distribuirão como herança para vocês, tá? Mesmo se para os estrangeiros que residem entre vocês, que geraram filhos entre vocês. Vocês o tratarão como cidadãos israelitas. Eles receberão porções junto com vocês entre as tribos de Israel. Aos estrangeiros darás uma porção dentro da tribo onde residem, diz o Senhor Deus. Números 15, 16. A Assembleia falando isso lá no deserto. Moisés ensinando a Torá para o povo de Israel lá no deserto. A Assembleia terá o mesmo estatuto, tanto para vocês quanto para o estrangeiro, o estrangeiro residente. É um estatuto permanente para gerações futuras. Vocês e o estrangeiro serão o mesmo diante do Senhor. A mesma lei, a mesma ordenança se aplicarão tanto a vocês quanto ao estrangeiro residente com vocês. Então, quando Jeremias fala da aliança renovada com Israel, sim, os gentios, mais à frente, após o ministério de Yeshua, os gentios começaram a ser enxertados no reino de Israel, assim como diz o apóstolo Paulo, ok? A aliança é essa que eles quebraram. Muito bem. Quem quebrou? Israel. A Torá foi dada para Israel, mas Israel simplesmente não conseguiu cumprir. Vamos analisar então esse verso 32. Dizer que havia falhas na Torá significa dizer que havia falhas no criador da Torá. Isso é um absurdo, isso é uma heresia. O conceito de que a Torá era um peso e jamais poderia ser suportada vai contra o que o próprio Deus fala. Você já ouviu isso? Não. Deus entregou a Torá para Israel, mas era uma coisa impossível de ser cumprida. Yeshua, né, Jesus Cristo, veio e libertou o povo da Torá, porque era um peso, era um absurdo. Não, isso é absolutamente antibíblico. Vamos ver o que Deus fala a respeito da Torá. Deuteronômio 30:11. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de lhe obedeçamos? Desculpa, a fim de que lhe obedeçamos. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração para obedecerem. Interessante, aparece coração aqui. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Então, Deus nunca prometeu salvação através dos mandamentos da Torá, mas ele prometeu o quê? Bênçãos nessa vida. A Torá nunca trouxe obedecer mandamentos, não traz salvação para as pessoas. Obedecimento dos mandamentos só traz relacionamento com Deus quando ele é feito em consequência da fé.
tá? Deus nunca prometeu, cumpram a Torá, cumpram os mandamentos e eu lhes dou vida eterna. Nunca, em nenhum momento existe isso na Bíblia. Aí que tá, verso 33. Porei a minha Torá, Torati, no mais íntimo deles, e a escreverei em seus corações. Espera um minuto. A gente acabou de ler em Deuteronômio que a Torá estava no coração deles. Mas então por que agora Deus está falando através do profeta Jeremias, Yirmiyahu, que ele vai escrever a Torá no coração das pessoas? Olha só por quê. Qual então é a diferença entre a aliança renovada e a velha aliança que Deus fez com Moisés perante o Monte Sinai? O conteúdo é o mesmo, a lei de Moisés. Porém, ela é escrita em nós, escrita em nossos corações, de forma diferente. Como? Coração da linguagem bíblica, tá? Não é um lugar somente de emoção, não. É um local de decisões, pensamentos e sentimentos, tá? Não somente de emoções. Quer dizer, tudo aquilo que a mente, o cérebro no judaísmo é aquilo que dá vida, mas o coração é onde vem emoções, pensamentos, opiniões, tudo. Se em Deuteronômio 30:11 Deus declara que a Torá está no coração de Israel, qual é a diferença agora? Olha o que Ezequiel fala. Ezequiel 36, 24 e 25, tá? Na Bíblia cristã, 26 e 27. Olha o que Israel fala, ou o que Ezequiel fala. Darei a vocês um coração novo e porei um novo espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Olha que interessante, a Torá que estava escrito na pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito, Ruhati, desculpa, Ruachi, tá? O meu espírito, Ruachi. Ruach HaKodesh, Espírito de Deus. Ruachi, o meu espírito, Deus está falando. Em vocês e os levarei a agirem de acordo com os meus decretos, Hok, e obedecerem fielmente às minhas leis. Mishpat, olha que interessante. Existe uma divisão entre os mandamentos da Torá, entre mandamentos que são cuja a finalidade é compreensível, tá? Que são os mishpat, como ele está dizendo aqui, e o hok, tá? No plural, hokim, são aqueles mandamentos para os quais não existe uma explicação, ok? Existem outras definições, mas essas duas Jeremias está usando para dizer o quê? Ezequiel está usando para dizer o quê? Que através desse novo espírito, com esse novo coração, Israel vai cumprir a Torá inteira. Mandamentos compreensíveis e não compreensíveis, os hokim e mishpatim. Muito importante isso, ok? Não mais precisarão ensinar uns aos outros e dizer uns aos outros: conheçam Deus. Olha que interessante. O verbo em hebraico conhecer, yadá, não é somente conhecer de saber quem são as pessoas, como você conhece o seu vizinho. Existe uma finalidade bíblica neste verbo yadá, uma das funções desse verbo yadá, que é o quê? Ter relacionamento, estar em aliança. Então, por exemplo, o profeta Amós 3:2. De todas as famílias da terra, a vós, Israel, somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Peraí, Deus conhece tudo. Deus tem conhecimento de absolutamente tudo. Como é que fala que somente Israel ele conheceu? Este verbo yadá significa o quê? Somente Israel estava em aliança com Deus. Estar em aliança com Deus significa ouvir e obedecer, tá? Não existe estar em aliança com Deus desobedecendo os mandamentos. Através de um novo espírito que Deus vai derramar sobre Israel, conforme lemos em Ezequiel, a nação será capaz de ter a Torá inteira escrita em seu coração e obedecer. Tendo em vista que o conteúdo. Agora, outra coisa. Tendo em vista que o conteúdo é o mesmo, mas o que se aprende e o que se vive é diferente, trata-se de uma nova aliança ou uma aliança renovada? Quer dizer, se o conteúdo é o mesmo, mas a forma com a qual nós vivemos os mandamentos é diferente, essa aliança é nova ou é renovada? Olha só. Olha o hebraico o que ele diz em Jeremias 31:31. Karati et beit Israel et beit Yehudá Brit Hadashah. Hadashah é nova ou renovada, tá? Então ele está dizendo aqui, está chegando o tempo, declara o Senhor, que eu farei uma aliança nova ou renovada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Foi o que eu acabei de ler aqui. Deus faz uma aliança, tá bom? Deixa eu mostrar agora por que que ela é renovada e não é nova. Olha, essa palavra Hadash, Hadashah, Hadashim, tá? O verbo, ela é usada várias outras vezes, vocês vão entender por que que ela é renovada. A bondade do Senhor, olha Lamentações 3:21. A bondade do Senhor não acabou, suas misericórdias não acabaram, elas são renovadas a cada manhã. Ampla é a tua graça. A bênção não é nova, Deus não está criando uma bênção do nada, ela é renovada a cada manhã.
Também Lamentações 5:21. Leva-nos de volta ao Senhor para ti mesmo e deixa-nos voltar. Renova, Hadash, os nossos dias como antigamente. Os dias não são criados do nada, são renovados. Salmo 104:30. Envia de volta o teu espírito, eles são criados, e tu renovas a face da terra. A terra não é criada. Quando o que o salmista está falando é que renova a face da terra, quer dizer, faz que a face da terra seja como se fosse nova para a gente, mas não é. A aliança é renovada porque o conteúdo é o mesmo. A Torá, lei de Moisés, porém ela é escrita em nossos corações através de um novo espírito, conforme diz Ezequiel. Quem nos deu esse espírito? Yeshua. Através desse espírito que Yeshua nos deu, podemos viver a Torá de forma diferente, com um relacionamento com Deus mais profundo. Em todas as passagens nas escrituras apostólicas do Novo Testamento, onde Yeshua, Paulo e o autor de Hebreus falam da nova aliança, eles se referem a essa a definição em Jeremias, aliança renovada. Deus não está criando algo novo, Deus está pegando algo que já existe e fazendo o relacionamento ser novo, fazendo a obediência, fazendo ao cumprimento da Torá de forma diferente, ok? É isso que ele está fazendo. Ele está renovando a forma como se cumpre a Torá, não a Torá em si. Jeremias 31:34. Vamos analisar agora o que ele fala de perdoar. E eu perdoarei suas iniquidades e não me lembrarei mais de seus pecados. Olha só o que Yeshua diz, o que Paulo diz no Novo Testamento. Mateus 26:28. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Lucas 22:20. Este cálice é a aliança renovada no meu sangue, derramado em favor de vocês. Marcos 14:24. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos. 1 Coríntios 11:25. Este cálice é a aliança renovada no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Agora vamos ver o que Moisés declarou para o povo perante o Monte Sinai. Êxodo 24:8. Moisés pegou o sangue, aspergiu-o sobre o povo e disse: Esse é o sangue da aliança, que o Senhor agora faz com vocês a respeito de todos esses mandamentos. Olha a semelhança entre aquilo que Yeshua falou e aquilo que Moisés falou, o sangue da aliança. Por que sangue? Levíticos 17:11. Pois toda a vida da carne está no sangue, e eu o designei a vocês para fazer expiação por suas vidas sobre o altar. Por quê? O sangue faz expiação por uma vida. É por isso que Moisés aspergiu sangue sobre o povo, e é por isso que Yeshua diz: essa é a aliança renovada no meu sangue. Porque remissão dos pecados só existe com derramamento de sangue. E é por isso que Jeremias também falou que Deus vai perdoar as iniquidades e não mais lembrarei dos pecados. Yeshua pagou esse preço com o seu sangue. Vamos ver o que Paulo fala sobre a aliança renovada em 2 Coríntios 3:12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muitas ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era sem efeito, tá? Na tua tradução tá era transitório, perto de acabar. Não. A palavra em grego nós vamos analisar aqui é para tornar sem efeito. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Novo Testamento, o qual Yeshua está sem efeito. Sem efeito por quê? Porque o véu está baixado. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, falando sobre Israel que não aceitou Yeshua ainda. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Deixa eu parar um pouquinho para explicar essa passagem. Paulo está se referindo àquele momento lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu para receber instruções de como ministrar a Torá para o povo. Moisés desceu com a face resplandecendo. Quem Moisés viu lá em cima? Não foi Deus. Ninguém pode ver Deus e sobreviver. Quem Moisés viu no Monte Sinai foi Yeshua. Cada vez que ele se reunia com Yeshua para receber instruções da Torá, ele descia o monte com o rosto resplandecendo totalmente. E o que ele fazia? Ele colocava um véu. Por quê? Porque ele queria esconder aquela glória que ele tinha recebido de Yeshua, porque o povo não estava pronto para receber. Por este motivo, ele usava o véu. Não é porque a glória estava desaparecendo, ia ficar meia hora com ele e logo depois ia desaparecer. Não.
Ele estava usando o véu para que as pessoas não perguntassem o que é isso no seu rosto, o que você viu lá, porque o povo não estava preparado para entender. Então, essa tradução de transitória está completamente errada. Não é porque Moisés achava que aquele brilho ia ficar 15 minutos e depois ia desaparecer e ele não teria como explicar para o povo. Não é isso. Ele queria esconder aquela glória porque o povo não estava preparado para entender. Tá? Então, isso que aconteceu. Agora vamos voltar para o texto, só um minutinho. Voltando para Paulo aqui. Então, olha só. A palavra atargeitai, em grego, tá? Usado nesses dois lugares em vermelho, significa sem efeito, tá? Isso está no site do Bible Hub, vocês podem consultar. Eles falam, eles explicam as traduções dos termos, tá? Moisés usava o véu para que o povo não visse a glória de Yeshua em sua face. Yeshua levantou o véu porque, através do seu espírito, as letras da Torá, até então gravadas na pedra, são gravadas em nossos corações. É isso que Paulo está dizendo, tá? Que o véu é levantado. Quem tem Yeshua tem o véu levantado. Por quê? Porque através dele os mandamentos são compreendidos. Através do espírito dele os mandamentos são obedecidos e vividos. Sem o espírito dele, apenas são mandamentos escritos na pedra. Tá? Aí, no verso 17, o apóstolo Paulo fala: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Liberdade não é liberdade da lei, é liberdade do pecado. Liberdade no Espírito não é estar livre da lei. Quem está livre da lei não tem Deus. Quem está livre da lei vive em pecado. Mas livre do pecado e determinado a obedecer a Deus. Não existe escravidão da Torá na Bíblia. Não existe escravidão da Torá. Existe escravidão do pecado. Nós não somos escravos de Deus porque obedecemos a Torá. Não. Escravo é o escravo do pecado, que é aquele que não tem Deus. Ok? Importante saber disso. Vamos agora, gente, para o nosso último versículo, que é Hebreus 8:13. Isso aqui dá uma confusão absurda. Vamos explicar com detalhes. Isso aqui tem causa uma confusão generalizada. Hebreus 8:13. Ao chamar esta, eu grifei aqui, porque essa palavra aliança não existe nos manuscritos, mas presta atenção. Ao chamar esta nova, ele chamou velha a primeira. Ora, aquilo que se torna velho e antigo desaparecerá. Nos 6 primeiros versos de Hebreus 8, o autor fala do sacerdócio de Yeshua. A partir do verso 7, ele fala da aliança renovada. Se a aliança renovada é a Torá escrita em nossos corações através de um novo espírito, como é possível que esta Torá seja obsoleta, antiga e logo desaparecerá? Sendo assim, o que será escrito em nossos corações? O assunto desse verso não é a lei, é o sacerdócio. A gente vai entender por quê. A partir da destruição do sacerdócio, porque a partir da destruição do templo em 70 após Yeshua, tornou-se obsoleto e simplesmente desapareceu. Os sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes a partir da destruição do templo, eles duraram mais um pouco fora do templo, mas logo desapareceram. A gente vai entender por quê. Assim, depois disso, o autor volta para o assunto do sacerdócio, que era tratado até o verso 6. Então, olha só uma coisa, gente. Como é que ele pode dizer que que a Torá é obsoleta e vai acabar, se a aliança renovada é justamente a Torá sendo escrita em nossos corações? O que Deus vai escrever em nossos corações? Uma Torá anulada? Uma Torá obsoleta? Uma Torá velha? Não. O autor de Hebreus não está se referindo à aliança, ele está se referindo ao sacerdócio. Olha só. O que diz o Mishnah? Mishnah são as leis, tá? As leis orais da Torá, escritas no ano 200, finalizadas no ano 200. Só que eu trouxe para poder mostrar, gente, que o autor de Hebreus, ele está falando de algo que estava acontecendo logo após a destruição do templo. Só que os sacrifícios continuaram mesmo após a destruição do templo. Ele está falando de um sacerdócio e de sacrifícios que estavam prestes a desaparecer. Olha o que diz o Mishnah. Rabi Joshua disse: Ouvi dizer que os sacrifícios podem ser oferecidos mesmo que não haja templo, e que os sacrifícios mais sagrados podem ser comidos mesmo que não haja cortinas, e os sacrifícios menos sagrados segundo os dízimos, né, segundo a parte do pagamento dos dízimos, mesmo que não haja muro ao redor de Jerusalém, porque a minha santificação santificou tanto para o primeiro tempo quanto para o tempo vindouro. Este é uma das passagens da literatura rabínica que mostra que os sacrifícios permaneceram mesmo após a destruição do templo.
O autor de Hebreus está falando de um sacerdócio que estava prestes a acabar. O templo já havia sido destruído, já havia sido destruído. Aquele sacerdócio levítico, tá, dado para os descendentes de Arão, aquilo realmente desapareceu, tá? Não é a Torá que desapareceu. O que desapareceu foi o sacerdócio devido à destruição do templo, tá? Não existe a palavra aliança, tá? Isso que nós acabamos de ler, não existe a palavra aliança nos manuscritos em grego, tá? Este aqui, eu trouxe manuscritos disponíveis no site do Bible Hub. Esta é a palavra em grego, tá? Não existe em manuscrito nenhum. Você pode verificar no site que você quiser, no manuscrito que você quiser. Não existe. Agora, por que então as versões em português trazem a palavra aliança? Porque algum escriba em algum momento acrescentou isso, achando que estava explicando ou achando que estava adulterando, a gente não sabe, e algumas versões pegaram esses manuscritos. Nos manuscritos antigos, olha, isso não existe. Eu vou trazer mais uma fonte. Esse é o Center for New Testament Restoration, tá? Estes são os manuscritos. Aqui na esquerda nós temos as datas, tá? Então nós vemos aqui manuscritos desde o século II, tá? Aqui embaixo, olha, no verde, está a tradução em inglês, tá? Estes são os manuscritos, embaixo está a tradução em inglês. Em nenhum momento aparece a palavra aliança em Hebreus 8:13, tá? Isso foi inserido posteriormente. Uma aliança bíblica jamais pode anular alianças anteriores. Então, mais um motivo, tá? Para a gente reforçar de que Hebreus 8:13 não fala que a Torá está sendo obsoleta, fala que o sacerdócio está sendo obsoleta. Uma aliança bíblica jamais pode fazer uma anterior obsoleta, tá? A aliança com Abrão não anulou a aliança com Noé. O mesmo vale para Moisés, Davi, Salomão e a aliança renovada. Tudo que foi prometido nas alianças é eterno. Nenhuma aliança anula a aliança anterior. Então, por exemplo, quando Deus fez a aliança com Abraão, se ele tivesse anulado a aliança com Noé, ele poderia destruir novamente o mundo. Ele poderia destruir novamente o mundo com um dilúvio. Se a lei de Moisés tivesse anulado a aliança que Deus fez com Abraão, então Abraão não seria o pai de muitas nações. Através da semente dele, que é Yeshua, Abraão não seria o pai de muitas nações. E assim por diante. Então, toda aliança, ela acrescenta, mas ela nunca anula aquilo que foi prometido antes através das alianças anteriores, tá? Então, para nós concluirmos aqui, gente, a aliança renovada é a Torá, lei de Moisés, escrita em nossos corações através de um novo espírito dado por Yeshua. A única definição bíblica da aliança renovada está em Jeremias 31, versículos 31 a 34. Nenhum outro lugar da Bíblia. Quando Yeshua e Paulo mencionaram a aliança renovada, é a essa passagem que eles se referem. Yeshua nos deu ensinamentos preciosos a respeito de como entender e obedecer os mandamentos da Torá, sendo guiados pelo Espírito Santo. Ok? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, gente, o que é essa aliança renovada. É, e tirar esses ensinamentos da cabeça de cada um, de que Torá foi anulada, a nova aliança anulou a Torá, a graça da nova aliança no sangue de Jesus Cristo anulou a Torá. Isso é um absurdo. A nova aliança, a aliança renovada, é a lei de Moisés escrita em nossos corações por intermédio do Espírito de Yeshua. Yeshua nos ensinou, durante os anos que ele passou aqui, ele nos deu aulas de Torá. Como seguir a Torá através do Espírito Santo. E Ezequiel disse o que? Que Deus porá um novo espírito em cada um de nós. Então, a aliança renovada é seguir a Torá, tendo fé, tudo com base na fé. Em consequência da fé, obedecer a Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo esse que foi dado por Yeshua. Essa é a definição da aliança renovada. Tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que frequentam a igreja, nas diferentes denominações. É fundamental conhecer o contexto judaico de tudo aquilo que é falado por Yeshua, por todos os discípulos no Novo Testamento, tá? Eu espero ter agregado alguma coisa. A gente volta em breve. Muito obrigado por ter assistido. Shalom.